E aí gente, era aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu separei pra vocês uma lista insana com alguns dos melhores jogos PlayStation 2. E eu garanto que provavelmente muitos deles fizeram parte da sua infância. Então eu já queria pedir pra quem puder dar aquele like e se inscrever no canal. É o Power Rangers Super Legends. Power Rangers Super Legends é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Savary e publicado pela Disney Studios em 2007. Esse é um jogo baseado na franquia de Power Rangers que passava na TV. Uma curiosidade bem interessante desse jogo é que ele te dá a oportunidade de explorar vários locais icônicos do próprio desenho do Power Rangers que passava na televisão. Então você vai poder revisitar vários lugares que você já viu na televisão e agora jogando. Então se você assistiu, você vai se familiarizar bastante com o jogo, e ter essa experiência num jogo cooperativo vai ser bom demais, vai ser incrível. E é claro, o jogo conta com vários vilões antigos dos desenhos, dos jogos. E é claro, também não poderia faltar os Megazords, são extremamente icônicos na série e nos jogos também. E mais uma coisa interessante nesse jogo é que em cada missão você tem a oportunidade de desbloquear um Ranger novo pro seu grupo, dando no total 26 Rangers desbloqueáveis no jogo. Então esse é um jogo que vai ter uma gameplay bem variada, com diversos personagens para você poder jogar. Então é bem interessante mesmo. E é claro, o meu Ranger favorito é o Ranger Verde, que vai ser o melhor. Quem discorda é clubista. E o próximo game da nossa lista, Devil May Cry 3 Dante's Awakening. Bom, Devil May Cry é aquele jogo que todo mundo conhece, é um dos mais famosos hack and slash que a gente tem, de ação e aventura, e dispensa apresentações. Então, aventure-se com Dante em sua caçada, destrua o mundo dos demônios. Fique um pouco aí com a gameplay do jogo. Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Esse jogo dispensa apresentações, é basicamente um dos melhores jogos do PS2. Então, se por acaso você nunca jogou Naruto ou nunca assistiu anime, aproveita essa chance e joga esse jogo, que ele é incrível, mano. E vamos ficar com algumas cenas dele. É simplesmente um dos melhores jogos de Naruto até hoje. E comente aí se algum dos jogos que você curte apareceu no vídeo. Comente aí também o jogo preferido do PS2. Um jogo um pouco desconhecido é o Downhill Domination. Não sei se vocês já jogaram Downhill Domination, mas é um jogo incrível de bicicleta. Basicamente você vai fazer downhill, fazer várias manobras descendo uns morros gigantescos. É um jogo incrível de corrida. Joguei muito, gastei muitas horas jogando ele no PS2, então só vai que ele é incrível. Faça várias manobras e aproveite. Tem co-op nele, então se tiver algum amigo, chama pra jogar. Zatch Bell, Mamoru Fury, ou Gash, ou Zatch. Eu assisti na TV Globinho, então é Zatch Bell pra mim. Esse é um jogo que conta a história do anime do Zatch Bell, onde você vai em busca de ser o rei do mundo Mamoru. Então basicamente você vai jogar a história do anime de Zatch Bell. Eu vou contar um pouquinho pra vocês aqui dela. A cada 1000 anos sem Mamoru e seus habitantes, cada 1000 anos sem Mamoru são escolhidos para batalharem uns contra os outros, a fim do último que restar se tornar o rei do seu mundo. Se você curtir essa premissa, já pega aí o jogo. Bom, não sei se vocês conhecem mais Dark Watch. Dark Watch é um jogo de tiro em primeira pessoa, é um jogo de 2005 que lançou para Play 2 e depois para Xbox. Esse jogo foi desenvolvido pela Raymond Studios e publicado pela Capcom. Esse jogo mistura gêneros horror, western e também tem uma pegada de steampunk. Ela conta a história de um pistoleiro fora da lei no Velho Oeste. Essa é uma história bem diferenciada, onde o protagonista é transformado em um vampiro e ele foi recrutado à força por uma organização secreta que caça monstros para lutar contra forças sobrenaturais. É um jogo com uma mistura meio louca, mas que dá certo, meio Van Helsing, meio Call of Duty, meio louco. É um jogo com uma temática de Velho Oeste, meio gótica, bem Van Helsing mesmo. Pra quem viu o filme do Van Helsing tá ligado. A jogabilidade do jogo é bem gostosinha, a gameplay é muito boa, a sensação de atirar é bem legal. O jogo é muito bom mesmo, ele é um pouquinho parecido na gameplay com Halo. Comentem aí se algum de vocês já jogou esse jogo, chegou a zerar. Príncipe da Pérsia, The Warrior Wing. Esse já é um jogo que é bem mais famoso, provavelmente alguns de vocês já jogaram. Provavelmente já até assistiram algum filme do Príncipe da Pérsia. Esse que é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, é um jogo
jogo muito bom, muito divertido mesmo. Esse é um jogo que mistura hack and slash, puzzles e elementos de plataforma. Esse foi desenvolvido e publicado pela Ubisoft e saiu em 2004 pro Play 2. Um tempo depois veio as versões de GameCube, PC e Xbox. Esse na verdade é um jogo que é bem antigo, ele vem do Master System. Bom, esse é um jogo com uma jogabilidade muito fluida, era um jogo muito interessante pra época, muito bom. Esse era um jogo que você tinha a habilidade de empunhar duas armas ao mesmo tempo, você também tinha a habilidade de roubar armas de seus inimigos e jogar de volta neles mesmos. Era uma mecânica muito legal, muito interessante, muito boa pra época. Esse é um jogo que teve um tom mais escuro, mais gótico em vista do seu antecessor. Esse é um jogo que é um pouquinho violento também, então quem curte aí. Nesse jogo você vai coletar as areias do tempo espalhadas pelas fases, e aí você vai ter a opção de voltar no tempo segundos antes de acontecer aquilo que você não queria que acontecesse, poder refazer as coisas da maneira correta. Essa era uma mecânica muito legal de volta no tempo, muito interessante, principalmente que era para um jogo de Play 2. Esse é um jogo que eu recomendo demais, vale bastante a pena. Se você tiver a chance de jogar, jogue. God Hand. Aí um jogo que era muito bom, muito legal e foi praticamente esquecido. Acho que todo mundo tá querendo um remake desse jogo até hoje, mas parece que não vai acontecer. God Hand é um jogo beat'em up de ação, que também mistura elementos de hack and slash. É um jogo bem interessante em terceira pessoa. Ele foi desenvolvido pela Clover Studios e publicado também pela Capcom. Ele saiu para Play 2 em 2006. No jogo você vai controlar o protagonista Jimmy, um lutador de artes marciais, possui as God Hands, traduzidas como as mãos de Deus. A premissa desse jogo é bem básica, você tem que lamber e arrebentar todo mundo na porrada, sem pena, e assim você vai passando de fase. Esse é um jogo que eu devo avisar pra vocês que ele é bem dificinho, ele não é aquele jogo que você vai jogar tranquilo só pra se divertir, tu vai passar raiva nele, porque é bem complicadinho, bem difícil, apesar de não parecer tanto. E garanto que você vai morrer inúmeras vezes nesse jogo, então fica ligado se for jogar ele, mas é muito divertido, muito bom, é desafiador. Também é um jogo bem Capcom mesmo, o protagonista é brincalhão, sempre fazendo comédia, sempre tendo aqueles alívios cômicos, é tipo o Leon do Resident Evil 4. The Simpsons Reach and Run. Esse aqui é dos Simpsons. Esse é um jogo de aventura em terceira pessoa, de mundo aberto. Foi desenvolvido pela Redcon Entertainment e publicado pela Vivendi Universal Games. Saiu em 2003 pro Play 2 e pro Xbox GameCube e também saiu pro PC. A história ocorre com os incidentes que vêm ocorrendo em Springfield. Casos são muito estranhos, vem aparecendo vans misteriosas e círculos estranhos em Springfield. Um sabor diferenciado do novo Buzz Cola, que causa insanidade. Para descobrir todos esses segredos, para encontrar a explicação de tudo que está acontecendo, eles começam a resolver vários segredos chocantes que estão acontecendo na cidade. Eles logo percebem que tudo que está acontecendo é uma grande conspiração alienígena. E é bem assim que o jogo segue, ele é muito louco mesmo, bem na pegada GTA. Então quem curte vai adorar esse jogo, é muito divertido mesmo, vale bastante a pena. Esse é o The Simpsons Reach and Run. Se alguém já jogou, comenta aí também. Esse jogo é muito divertido, eu queria saber. E que não podia ficar de fora, um jogo bem famoso também, provavelmente alguns já jogaram, é o Resident Evil Code Veronica. Esse que é um jogo de survival horror desenvolvido e publicado pela Capcom. Esse não tem jeito, é um jogo muito bom. Esse é um jogo que saiu primeiro pro Dreamcast e depois saiu pro Play 2, e que, vamos falar a verdade, ninguém jogou a mesma versão do Dreamcast, todo mundo jogou a versão do PS2. A história desse jogo se passa 3 meses depois da história do Resident Evil 2. Esse jogo vem com a destruição simultânea de Raccoon City. O jogo saiu com Claire Redfield e seu irmão Chris Redfield, onde todos aplicam seus esforços para poderem sobreviver a um surto viral muito louco numa remota ilha numa prisão no oceano Antártico. Olha, se você chegou a zerar esse jogo na época, mano, você jogava muito, porque eu simplesmente não consegui. Tem umas fases que eu não conseguia passar de jeito nenhum. Vou te falar, o joguinho difícil da pra época, né? Vocês também ficaram presos logo no começo do jogo ou conseguiram zerar ele de boa? Na época também tinha aquele empecilho também do inglês, né? Que a gente como era criança, também não travava. Ghost Rider. Basicamente é o jogo do motoqueiro fantasma do PlayStation 2. E nesse aqui a gente tá falando de um jogaço, um jogo muito bom mesmo. Esse aqui é um jogo de ação e aventura e hack and slash. Esse jogo foi desenvolvido pela Climax Studios e publicado pela 2K. Claro, foi em parceria com a Marvel. Esse é um jogo que saiu em 2007 pro Play 2. Lembrando que esse é um jogo que foi totalmente baseado no filme feito pelo Nicolas Cage, do motoqueiro fantasma. Não é igual ao dos quadrinhos, mas é inspirado nos filmes. E eu gostava desse filme pra caramba, então o jogo era bom pra cacete. Bom, o enredo do jogo acontece depois do final do filme, com o Mephisto querendo a cabeça do Johnny Blaze. Então ele resolve mandar os seus demônios atrás dele, poderem capturar ele e trazer ele de volta. Suas armas no jogo vão ser uma corrente pegando fogo e uma escopeta calibre 12. E que, é claro, com o poder do motoqueiro fantasma, ela solta várias bolas de fogo gigantescas. Esse é um jogo que eu ouso dizer que até é bem parecido com God of War,
Claro que não tem aquela qualidade, mas a gameplay dele é bem parecidinha, bem legal. Então se tu curte God of War, então com certeza vai curtir esse jogo também. Uma coisa que eu tenho que destacar nesse jogo é a trilha sonora, que ela é muito boa. Eu gosto pra caramba desse. Os Ben 10 Protetor da Terra. Gente, eu vou falar pra vocês, eu nem sei quantas vezes eu joguei esse jogo. O jogo era muito bom, eu joguei demais. Era um jogo muito divertido, eu aposto que vários jogaram. Comentem aí se algum de vocês jogou ou se não jogou. Esse jogo era muito bom. Eu sei que também tinha um Força Alienígena, mas esse daqui era muito legal mesmo, da versão do Ben 10 criança. Também conhecido como Ben 10 Protector of Earth. Esse é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela High Volta Software e publicado pela T3 Publisher. Esse é um jogo que saiu para Play 2 em 2007. Esse é aquele jogo que você é o Ben 10, né? Você vai viajar para 5 regiões diferentes dos Estados Unidos, a fim de recuperar todas as amostras de DNA do ambiente, assim recuperando essas amostras de DNA para o seu Omnitrix. Nesse jogo é claro que a gente vai enfrentar o Vilgax, que está tentando destruir o mundo. Nesse jogo você vai ter que resolver alguns puzzles e derrotar vários inimigos icônicos da série. É um jogo muito divertido, sem sombra de dúvidas, vale a pena demais. Comentem aí se vocês jogaram. Ben 10 Protetor da Terra. É claro que esse é um jogo que também conta com 4 braços, XLR8, vários personagens que a gente adora, a gente vai poder jogar. Tem vários gameplays diferentes pro Ben se transformar em vários aliens. Então é muito legal mesmo, vale bastante a pena. E nós vamos ter o jogo Piratas do Caribe no Fim do Mundo. Vocês curtem os filmes do Pirata do Caribe, principalmente os primeiros, vocês vão adorar esse jogo, mano. Era muito bom mesmo, principalmente na época que saiu. Piratas do Caribe no Fim do Mundo é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela... Ele é totalmente baseado no filme, foi desenvolvido pela Eurocom e publicado pela Buena Vista Games. Aí é um jogo que eu joguei demais no PS2, provavelmente a grande maioria também jogou esse, é muito bom, também era muito divertido. Dragon Ball Z Sagas foi desenvolvido pela Avalanche, publicado pela Atari em 2005. O jogo é totalmente baseado nas sagas do anime, tanto as canônicas quanto as não canônicas, então você vai ver alguns personagens diferentes. Então pra quem não entendeu, vai ter todas as sagas não oficiais, incluindo o Broly naquele filme do Broly. Então sim, esse jogo conta com o Broly, com alguns personagens diferentes, isso mesmo, tô falando daquele Broly que sentia raiva de tudo, que o único motivo era porque o Goku ficava chorando do lado dele. Esse que era um ótimo jogo co-op do PS2, vale bastante a pena pra jogar com um amigo, é bem divertido mesmo. Você vai poder jogar com Piccolo, Gohan, Trunks, com todo mundo, vai ser bem legal. E o próximo da nossa lista, Incríveis do PS2. Esse é o jogo dos Incríveis, que foi desenvolvido pela Heavy Iron Studios e publicado pela THQ em 2005 para o PlayStation 2. Esse é um jogo interessante porque ele inicia como uma continuação do filme Dos Incríveis, então se você assistiu o filme vale demais a pena. E foi lançado em 2004. Esse é um jogo que deu o que falar. Ele foi lançado bem antes do segundo filme, e assim ele acabou causando um pouquinho de confusão entre os fãs, já que após o lançamento do segundo filme, que foi lançado em 2018, foi visto que o jogo era pouco semelhante ao jogo, mas não era nada muito fora do contexto. Mas isso não afeta que o jogo é muito bom e é muito divertido e vale bastante a pena. Pelo fato dos dois jogadores poderem controlar o Senhor Incrível e o Gelado, eu particularmente preferiria controlar o Gelado, que eu acho ele mais divertido, mas com a gameplay que me parece mais divertida e melhor. Se a gente vai se unir pra combater a ameaça do Dr. Topeira, do O Topeira. Isso acaba tornando a cidade um verdadeiro caos. Aí fica a pergunta, quem de vocês já jogou? E se vocês jogaram, quem vocês preferiam? O Gelado ou o Senhor Incrível? Eu já dei minha resposta pra vocês, então comentem aí de vocês. Scooby-Doo First Fright, ou também conhecido como Scooby-Doo O Primeiro Susto. Scooby-Doo First Fright. Esse é um jogo que foi desenvolvido pela Taurus Games e publicado pela Warner em 2009 para PlayStation 2. Bom, e como seu próprio nome diz, ela é totalmente baseada na série de Scooby-Doo, assim dando na pele a verdadeira sensação de como ser um detetive na série. Então, assim como no próprio desenho, você e seus amigos vão ter que solucionar todos os mistérios que envolvem nesse mundo, assim investigando lugares escuros e encontrando várias pistas. O mais interessante é que no final de cada missão você vai desvendar quem estava por trás das assombrações. Assim você vai conseguir se sentir um verdadeiro integrante da família Scooby-Doo. E na questão de gráficos, pro PS2 esse jogo era muito bonito, era muito divertido e era muito bom. E todos os personagens protagonistas do desenho são jogáveis, incluindo a Velma, o Salsicha, o Scooby, toda a galera do Scooby-Doo. E o jogo ele é separado num sistema de fases, que são por episódios. Isso faz a gente sentir que a gente realmente tá na série animada. Scooby-Doo, sem sombra de dúvidas, foi um dos melhores desenhos animados de todos os tempos. Homem-Aranha Friend for Foe, ou Homem-Aranha Amigo ou Inimigo. Homem-Aranha Friend for Foe foi desenvolvido pela Benox e publicado pela Activision em 2007 para PlayStation 2. Esse é um jogo que traz uma experiência bem interessante em beat'em up. É um jogo bem diferenciado de outros jogos dessa franquia, incluindo com um modo co-op que é muito interessante, muito bom mesmo. E já que os jogadores poderiam controlar os amigos
amigos e os inimigos icônicos da série do Homem-Aranha e dos jogos, e esse fator acabou trazendo algumas críticas ao jogo, mas particularmente é um detalhe bem aceitável, vendo que esse é um jogo e cada personagem tem suas falas e seus movimentos, e com um grande destaque na gameplay. Então vamos falar um pouquinho sobre o enredo do jogo. O jogo começa após um meteoro cair em Times Square, localizado lá em Nova York. Aí esse meteoro se desfaz em vários fragmentos, caem espalhados, e aí acabam surgindo vários grupos de robôs holográficos, e por incrível que pareça eles acabam escravizando vários vilões da série do Homem-Aranha. E ao decorrer do jogo você vai descobrir quem é que está por trás de tudo isso, e também qual era o seu objetivo. E se você já jogou esse jogo, comenta aqui, você prefere jogar com heróis ou com os vilões da série? Fiquei bem curioso pra saber, ou prefere jogar com Homem-Aranha mesmo? Comenta aqui embaixo, beleza? Lego Batman The Videogame. Lego Batman foi desenvolvido pela Traveller's Tales e publicado pela Warner em 2008. Esse game dá a liberdade dos jogadores entrarem no mundo do Batman e poderem ajudar o Batman e também o Robin a encarar todos os vilões de Gotham City. Lembrando que esse é um jogo Lego muito bom, muito divertido, vale bastante a pena mesmo. É um jogo que eu gosto pra caramba. Há pouco tempo eu tava jogando também esse. Jogos de Legos eram alguns dos jogos mais famosos e que mais bem representavam o cooperativo na época do PS2. Tivemos vários, esse era um dos melhores. Era um ótimo jogo onde os jogadores se ajudavam para completar todas as missões. Isso quando a gente não ficava travado, querendo descobrir o que tinha que fazer na missão para conseguir passar dela. Às vezes ficava uma hora, meia hora travado numa missão. Comenta aí se isso também acontecia com vocês. E algo que nós quase não vemos nos dias de hoje, tá quase extinto esse tipo de jogo. Era um jogo com piadas simples, sem falas, só com aqueles barulhos que eles faziam, mas era muito engraçado, era muito divertido. Era uma jogabilidade básica, mas sempre com grandes objetivos. Se você nunca jogou um jogo Lego, tem a sua primeira experiência com Lego Batman, é muito divertido mesmo, vale bastante a pena. E se você já jogou, comente aqui o que você achou. Mortal Kombat Shaolin Monks. Mortal Kombat Shaolin Monks é um jogo que representou várias infâncias por aí, era um jogo muito diferente e muito divertido do Mortal Kombat. Até hoje nós queremos que voltem com Mortal Kombat Shaolin Monks. Quem sabe algum dia, né? Mortal Kombat Shaolin Monks foi desenvolvido e publicado pela Midway em 2005. Ele tinha um estilo de jogo de ação e aventura no estilo beating up. Nesse jogo, os protagonistas Liu Kang e Kung Lao são membros da Ordem Shaolin e foram convocados para o torneio Mortal Kombat, organizado pelo feiticeiro Shang Tsung e, é claro, também pelo grande imperador Shao Kahn. Mas com o desenrolar da história, descobrem que o único intuito de Shang Tsung é abrir um portal para a Exoterra e permitir que o grande imperador Shao Kahn conquiste o mundo. E bom, nesse jogo até hoje nós estamos esperando um remake e queremos muito que saia algum dia. Você também queria um remake desse jogo? Comenta aqui embaixo. Ou então uma continuação desse jogo que era muito bom, era muito divertido e que até hoje só tiveram boatos do seu possível futuro lançamento. E esse era um jogo que tem absolutamente todo o potencial para dar certo. Sendo assim, esse era um dos melhores MKs de todos os tempos, para muitos o melhor, e ainda poder jogar um jogo incrível desse no modo cooperativo era bom demais. Esse foi sim um jogo muito inovador. Da nossa lista agora vamos falar de um jogo bom mesmo de verdade, Ben 10 Alien Force. Ben 10 Alien Force foi lançado em 28 de outubro de 2008 e é um jogo do gênero de luta, ação e aventura, desenvolvido pela Monkey Bar Games, Portable Production e a Visual Cycle Software. E esse é um jogo que está disponível para o PlayStation 2, simplesmente um dos melhores jogos do Ben 10. Para mim, basicamente, esse jogo é o melhor Ben 10 depois do Protector of Earth, o Ben 10 Protetor da Terra. Para mim, esse aqui fica em melhor, é o segundo melhor no caso, né? Comentem aí embaixo qual o top 3 dos jogos do Ben 10 de vocês. Eu me lembro, nesse jogo a gente já começa num parque de diversões, enfrentando vários inimigos. A gente já tem acesso ao Friagem, alguns heróis bem poderosos, inclusive o Friagem era um dos melhores aliens que a gente tinha, e ele era foda demais. Esse era um jogo muito bom, tinha gráficos muito bonitos pro PS2, então vale demais a pena. Então vamos pro próximo jogo. Mais um jogo de luta, Tekken 5. Tekken 5, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores jogos do PS2 também, onde a história do jogo segue a jornada de vários personagens da série Tekken, onde todos vão se encontrar num grande torneio de artes marciais. Sendo assim, cada personagem tem sua própria história e objetivos para poder participar do torneio, assim tornando a narrativa do jogo ainda mais grandiosa. Esse é um jogo que oferece vários modos de jogo, incluindo o modo história, e assim você pode jogar com cada personagem avançando na narrativa. Ele também oferece o modo arcade, que é um clássico. Temos Dragon Ball
Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Esse que é um jogo de luta pro PlayStation 2 e faz parte da popular série Dragon Ball Z. Esse é um jogo que, como Naruto Ultimate Ninja 5, você vai ter uma grande variedade de personagens para poder jogar e se divertir. Assim você vai ter a grande maioria dos principais personagens do jogo: Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo e, é claro, além de vários outros. Também você vai contar com vários vilões icônicos da série. E a história é uma história muito boa porque ele segue desde o começo da história do anime. Na verdade, ele começa direto na saga dos Saiyajins. Então esse é um jogo que eu recomendo demais, ainda mais agora que tá pra lançar o Dragon Ball Sparking Zero, que é basicamente uma nova versão desse jogo. Nós temos Midnight Club 3. Esse que é um jogo de corrida pro PlayStation 2, um jogo que com certeza dispensa apresentações como o Need for Speed Underground 2. Um jogo muito bom, muito divertido, vale muito a pena. E é um dos poucos jogos de corrida que conseguiram rivalizar com Need for Speed Underground 1 e 2. É um jogo que todo mundo pede uma nova versão até hoje, então vale a pena demais revisitar esse jogo e jogar ele. É um jogo onde você vai poder correr por várias cidades dos Estados Unidos, poder modificar e editar seus carros, botar nitro. Sem dúvidas é um jogo muito bom, muito interessante e vale muito a pena. O jogo inclui as cidades de Atlanta, Detroit, San Diego e Tom, que não podia faltar nessa lista. A gente já até falou um pouquinho dele antes desse. É outro jogo de corrida, o Need for Speed Underground 2. Need for Speed Underground 2, sem dúvidas, é provavelmente o melhor jogo de corrida que a gente já teve. É um jogo que te permite editar completamente seus carros, colocar nitro, editar a pintura, as rodas, o aro. É um jogo onde você vai disputar várias corridas, fazer drift, fazer upgrade nos carros, comprar carros melhores, carros reais e evoluir eles. Need for Speed Underground 2 com certeza é até hoje o melhor jogo da série. Então se você nunca jogou Need for Speed Underground 2, tá esperando o que, mano? Vai lá. Esse que é um jogo de corridas de ruas ilegais. É um jogo bem arcade, bem divertido e vale muito a pena. E estar falando dele é, claro, o God of War 2. É um jogo que dispensa apresentações e sem dúvida é um dos melhores jogos do PlayStation 2. O jogo tem uma jogabilidade no estilo hack and slash, uma história emocionante que envolve a mitologia grega inteira. Então se você quer rejogar ou então nunca jogou, eu recomendo muito a experiência de jogar God of War 2. Então dá uma chance pra essa maravilha aqui que o jogo é incrível. Você não vai se arrepender. Então se aventure com Kratos em busca da sua vingança. E em primeiro lugar, é claro, não podia ser outro, GTA San Andreas. Esse que provavelmente é o jogo mais famoso da história. GTA San Andreas é um jogo que acompanha a história do CJ, que retorna a Los Santos depois de viver um tempo em Liberty City por vários anos. E assim que ele volta pra casa, ele descobre que sua mãe se foi e sua gangue está em desordem. E agora CJ precisa reconstruir sua gangue, enquanto ao mesmo tempo evita a polícia e bota ordem na cidade. E lida com várias facções de guerras rivais. GTA San Andreas é um jogo que definitivamente mistura vários estilos de jogos, desde corrida a um jogo de tiro. Ele é muito divertido para você passar o tempo e ficar dirigindo, carro, moto, dar um grauzinho. E esses foram nossos jogos incríveis do PS2. Se você curtiu, já dá aquele like, se inscreve no canal. Comenta aí se algum dos seus jogos favoritos do PS2 apareceu aí no vídeo. Quem sabe ele não aparece no próximo vídeo e valeu!